Queria agradecer aí a organização pela oportunidade de estar palestrando mais uma vez aqui. Meu nome é Roger, eu sou CTO e cofundador da Social Miner. Hoje a gente vai estar falando um pouco da nossa experiência, como é que a gente usou o Elasticsearch para atender as nossas necessidades de análise de Big Data. Na primeira parte da palestra, eu vou estar falando um pouco do que a gente faz, quais são os nossos desafios e nossos requisitos. Aí na segunda parte, o Leandro, que é engenheiro de software lá na Social Miner, ele participou diretamente da implementação do Elasticsearch na parte técnica. Bom, o que é a Social Miner, né? A Social Miner hoje é uma plataforma de automação de marketing para e-commerce humanizado. Então, o que a gente ajuda os e-commerce a fazer? A gente ajuda os e-commerce a identificarem uma parcela dos usuários que acessam, que não vão se conectar, não vão comprar, não vão fazer nada. A gente identifica essas pessoas, elas deixam de ser um cara anônimo e viram um lead mesmo dentro da base. A partir desse momento que a gente tem o nome da pessoa, a imagem, o sexo, enfim, a localidade, a gente consegue traçar um perfil de interesse individual para cada pessoa dentro do seu e-commerce. E aí, com isso, a gente monta o que a gente chama de base de conhecimento. Que, em cima dessa base de conhecimento, que é uma base viva, está sempre sendo alterada ao longo do tempo de vida da plataforma dentro do e-commerce, a gente aplica uma série de algoritmos de inteligência da Social Miner em cima dessa base e a gente consegue entregar uma comunicação altamente personalizada e humanizada para cada indivíduo dentro do seu e-commerce, focado bem no interesse que ele quer. Então a gente evita incomodar ao máximo a pessoa e só fala com ela no momento que a gente acha que é o ideal, que ela está querendo receber alguma informação do e-commerce, alguma informação de um produto ou algo do gênero. Hoje a gente trabalha com diversos tipos de canais. A gente pode falar com essa pessoa via Facebook Notification, dentro do próprio Facebook, via mobile, via e-mail, enfim. A gente tem diversos canais. O canal é só um meio de a gente entregar a informação. A inteligência está nos nossos algoritmos mesmo. Hoje, a gente tem um desafio de volume aproximadamente de 1 milhão de logs de comportamento a gente tem entrando diariamente na nossa infraestrutura, o que dá mais ou menos uns 8 mil logs de comportamento por minuto. Log que eu estou falando aqui é qualquer acesso do usuário dentro do e-commerce. Se ele acessou uma página de purchase, uma página de carrinho, viu muito um produto, tudo isso gera um log de navegação do nosso lado. E a gente tem que processar isso de uma maneira eficiente para entregar as campanhas automatizadas de forma eficiente. Como é que a gente faz isso hoje? A gente tem uma estrutura hoje para coletar e armazenar esses dados, que é exatamente a que vocês estão vendo aqui. Hoje a gente tem uma SDK em JavaScript que o cara instala no site dele. A partir desse momento, a gente começa a fazer toda a integração do e-commerce com a Social Miner. Então, a gente consegue fazer todo o tracking de navegação, estimular eles a conectar com a plataforma através de plugins de conexões, que usam Facebook ou não, usam e-mail, enfim. Todas essas informações são enviadas para uma API REST nossa, que está atrás de um barramento de load balance para garantir a escalabilidade e a elasticidade da plataforma. Todos os logs que entram, a gente joga eles para uma fila de processamento. Então, a gente tem um cluster de várias filas para processarem diversos tipos de logs diferentes. E aí, em dado momento, como a gente não precisa desse dado exatamente em real time naquele momento, pode ter um delay entre o dado chegar para a gente processar ele, a gente processa isso em batch, e todo o dado raw, todo o dado cru, a gente armazena no Mongo. Então, a nossa base do Mongo ela é extremamente gigante. Ela tem logs de toda a vida de todos os nossos clientes. Hoje a gente usa uma estratégia de réplica set. Então, a gente balanceia a carga de escritas com leitura para evitar muito overhead no banco. Aí, no segundo momento, depois que a gente joga esses dados no Mongo, a gente começa a indexar eles no Elasticsearch. O que acontece aqui? A gente tem, como a gente só precisa de dado recente, nós indexamos apenas os últimos 2 meses de navegação dos nossos usuários, o que dá aproximadamente, sei lá, uns 60 milhões de logs, mais ou menos. A estratégia que a gente usa de infraestrutura do Elasticsearch, a gente usa uma máquina principal para fazer toda a coordenação de consultas e ingestão de dados, e mais 2 nós, que tem sincronismo
em real time para balancear todos os dados e os nós necessários, garantindo a escalabilidade e o rápido tempo de performance. Isso é como a gente está hoje. Daqui a pouco eu vou entrar nos detalhes mais técnicos na segunda parte. Quais são os desafios que a gente enfrenta lá para processar esses dados? Hoje a gente tem um desafio de filtro de audiência em tempo real. Ou seja, para mim poder conseguir entregar uma campanha para o usuário final, eu vou ter que segmentar uma audiência, que eu não vou entregar a mesma campanha para todo mundo. Como a gente se propõe a entregar uma experiência ótima para o usuário, então a gente tem que segmentar muito bem isso. Outro desafio que a gente tem é consolidar e processar esses dados diariamente. Pelo volume ser alto, a gente tem uma série de jobs que rodam o tempo todo em background, que vão consolidando isso, para a gente poder estar utilizando posteriormente. Pode ser dados D-1 ou não, ou dados até que vão tenham uma consolidação num período curto de tempo, 1 hora, meia hora, 5 minutos. Isso pode variar. E um terceiro desafio, que a gente tem lá também bastante, é o de inferir realmente o interesse do usuário, que é baseado na navegação dele, que é isso que realmente importa para o usuário, é o que vai agregar valor na ponta final, na ponta do usuário, que é onde eu vou fazer que ele converta mais dentro do e-commerce, que ele engaje mais dentro do e-commerce. E aí aqui tem um exemplo de como a gente aplica os dados que a gente tem a mais no Elasticsearch dentro da nossa plataforma. Aqui é um exemplo de uma tela onde, no caso, o nosso cliente ele pode entrar na tela e montar uma segmentação. Nesse exemplo aqui, é um exemplo da Mega Mamute, que é um dos nossos clientes. Por exemplo, eu estou montando uma audiência que eu quero só homens que moram em São Paulo e que tenham visto alguma coisa que contém a palavra-chave GeForce. Ou seja, pode ser uma placa, pode ser qualquer coisa que tenha essa palavra-chave. E o mais importante, que não compraram e que acessaram o site da Mega Mamute nos últimos 30 dias. Nesse caso, a gente alcançaria aproximadamente 900 pessoas que poderiam ser impactadas, que têm interesse de GeForce e não compraram por algum motivo. Ou seja, eu posso criar essa audiência, disparar uma campanha, focar nesses caras, sei lá, dando um cupom de desconto, por exemplo, para estimular eles para comprarem nas próximas 24 horas. E isso eu consigo aumentar o engajamento e a conversão dentro do site da Mega Mamute. Um outro exemplo aqui de campanha, nesse caso, é uma campanha de trend, que o usuário pode configurar. Ou seja, nossos algoritmos identificam quais produtos ou categorias estão bombando, as pessoas estão tendo muito acesso por algum motivo, ou tem alguma promoção, ou, sei lá, estão fazendo queima de estoque. E aí eu consigo montar uma campanha focada, nesse caso, independente do gênero. Eu quero todo mundo que esteja procurando alguma coisa relacionada a computador. E aí, a partir do momento que meu algoritmo roda, identifica que tem um trend de algum produto que tem a palavra-chave computador, eu vou entregar isso para os usuários que estão procurando algum computador, porém não viram aquele trend. Ou seja, eles perderam aquela oportunidade, que pode ser uma oportunidade boa, na maioria dos casos e eu posso fazer uma comunicação também extremamente humanizada para aqueles caras. Consequentemente, aumentando também a minha conversão. Bottlenecks. Isso aqui é importante. Antes da gente aplicar a estratégia de usar o Elasticsearch, a gente tinha os seguintes bottlenecks. Lentidão nas consultas de audiência. Toda consulta, antigamente, antes da gente reformular a arquitetura da plataforma, era feita em cima do Mongo. Apesar de a gente separar o balanceamento de carga, em algum dado momento, a gente começou a perceber uma lentidão excessiva no retorno das audiências. E isso impactava diretamente o feedback para o usuário final, que está usando a plataforma, e tanto na entrega das campanhas. Outro bottleneck que a gente pegou, ao longo do tempo, foi a demora no processamento das campanhas, como eu falei anteriormente. Se eu demoro muito para entregar a campanha, eu perco o time para impactar aquele usuário no momento certo, na hora certa, e ele vai ficar chateado ou não vai ficar puto, porque eu estou falando com ele no momento que ele não queria, e eu vou acabar caindo no meu CTR, que é o principal problema que a gente vinha tendo. Se eu derrubo meu CTR, eu derrubo o faturamento do meu cliente, eu derrubo o meu faturamento, consequentemente. Então, esses delay nas campanhas prejudicava muito a nossa performance dentro do nosso cliente. Agora, eu vou chamar o Leandro, engenheiro de software da Social Miner, para falar mais da parte técnica da implementação. Fala, cara. Bom dia, pessoal. Está dando para ouvir, eu acho. Eu sou Leandro, sou engenheiro de software da Social Miner.
Desde o nascimento da empresa, eu acompanhei a implantação de ferramentas como o Mongo e, logo depois, o Elasticsearch. Então, hoje, eu sou responsável por administrar essa estrutura, administrar nossos clusters, manter tudo rodando e a plataforma funcionando. Então, eu estou aqui hoje para falar do Elasticsearch, que é uma ferramenta que hoje é muito conhecida. Eu botei aqui o slogan deles, que eu acho bem interessante, You Know for Search, e é basicamente isso que a Elastic faz, que é a empresa que está por trás do Elasticsearch. Falando um pouco de como nasceu o Elasticsearch, ele é baseado no Lucene, que é uma library de busca desenvolvida em Java, e que ela é muito eficiente. E o criador do Elasticsearch, o Shay Bannon, ele estava acompanhando sua esposa na Inglaterra, que ela estava fazendo uns cursos de culinária, se tornando uma chefe e tudo mais. E ele começou a brincar com o Lucene para poder desenvolver uma ferramenta para ela conseguir indexar os conteúdos que ela tinha nos cursos e encontrar isso de forma mais fácil. Então, a partir daí, ele começou a brincar bastante com o Lucene, gostou bastante e começou a evoluir a ferramenta do modo que ele achava melhor, que era trazendo uma arquitetura focada para ser distribuída e com uma facilidade de acesso bem melhor, assim, porque, querendo ou não, você acaba tendo uma barreira do Lucene para outras linguagens, sendo que ele é uma library, não um serviço. Então, você trazendo isso para um serviço em HTTP com interface REST, pode ser utilizado por qualquer um. Então, para que o Elasticsearch? Para fazer os dados terem sentido. Não adianta a gente conseguir colher uma gama de informações muito grande e não conseguir processar, tirar conhecimento dessa informação. E o Elasticsearch está aí para ajudar a gente a conseguir isso. Através de busca, com Full Text Search, então, busca por sinônimos, esse tipo de coisa é feito de uma forma muito fácil nele, você consegue ter uns resultados bem interessantes logo no começo. A parte de geolocalização também é muito eficiente, processa muito rápido, você tendo um índice bem configurado, você consegue fazer cálculos bem complexos de uma forma bem rápida. E as agregações, que é onde você consegue fazer a consolidação de dados de um período muito grande e tirar relatórios em cima disso. Isso tudo para poder alimentar a parte de analytics. Eles falam que o Elasticsearch ele é near real time porque ele tem um tempo de merge dos documentos que você manda para o cluster indexar. Mas esse tempo é relativamente irrisório e consegue trazer uma visão para a equipe de negócio muito boa e com pouco delay, através das ferramentas de ingestão, como Logstash, e de visualização, como o Kibana e o Grafana, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Os pontos fortes que eu vejo do Elasticsearch. A arquitetura distribuída é, para mim, o principal. Desde o nascimento da plataforma, ela foi criada para escalar horizontalmente. Então, configurar um cluster, configurar as aplicações é uma coisa quase trivial de se fazer e você consegue ter um cluster up and running muito rápido, assim, de forma muito fácil. A API dele também é muito fácil de utilizar. Você consegue desde administrar seu cluster, monitorar, subir e descer máquina, tudo pela interface, pela API HTTP, que é muito fácil de usar. É baseado em documentos, então isso traz um pouco do approach do NoSQL, que você tem que pensar mais em agregações de dados, não em relacionamentos em entidades separadas. Ele é open source, então está evoluindo muito rápido, tem uma comunidade bastante ativa por trás, trazendo sempre novidades e melhorando a plataforma. E o ecossistema de plugins e de ferramentas do Elasticsearch está crescendo a cada dia. Você tem plugins desde para injeção de dados, monitoramento de cluster e ferramentas de visualização. Falando um pouco de como é a arquitetura distribuída do Elasticsearch, nesse slide dá para a gente ver. A gente tem 3 nodes com 4 índices, e esses índices são divididos em shards, que são unidades de dados que podem ser movidas através de nós no cluster, de uma maneira bem eficiente. Então, quando você precisa escalar um cluster, se você adicionar um nó, automaticamente ele já faz o balanceamento dos shards e divide ele entre as máquinas que estão ativas. Então, pensando no cluster, como exemplo,
um cluster com 4 máquinas. Cada máquina a gente chama de nó, e dentro desse nó, nós vamos ter diversos índices. Os índices, eles são a entidade de dados, basicamente. Então, sei lá, um índice de usuários é o que vai agrupar os usuários. Um índice de logs é o que vai agrupar os logs. E esses índices, eles estão divididos em pequenas partes de dados, que são os shards. Cada shard tem uma quantidade de dados específicas e só aquele shard tem aquele dado. Então, na hora da consulta, meio que ocorre um roteamento entre os shards daquele índice que retorna ao usuário e retorna para o usuário e ele faz o merge desses dados. Então, aqui tem um shard que, no fim das contas, ele é um índice do Lucene. Então, aqui que o Lucene entra na arquitetura. Os dados, após indexados, eles são incluídos nesses shards, que eles podem ser movidos pelo cluster, e ele vai ser responsável por executar a consulta naquela porção de dados. Quem está gerenciando essa consulta vai receber essas respostas, juntar os resultados, ordenar, fazer o que tiver que ser feito para responder essa requisição. Então, dando um exemplo meio simples aqui de uma consulta, é assim que é uma consulta que você faz no Elasticsearch através da API. Vamos supor, ali a gente está procurando o termo Python no campo tags. Então, com a busca textual, ele automaticamente pega tudo que tiver nesse campo tag, vai quebrar todo aquele texto, montar um índice invertido, que ele chama. Então tipo, a partir da palavra Python, ele vai conseguir encontrar todos os documentos que tem essa palavra e vai adicionar isso na query. E, no outro lado, a gente tem um outro tipo de consulta, também textual, só que já levando em consideração um peso. Ali falando que aquele campo title ele tem um peso 5 na hora da consulta. Então, se a gente olhar aqui como a consulta fica, a gente tem a primeira parte, de um lado, que esse tipo de filtro ele é muito eficiente pelo fato de todo filtro no Elasticsearch ele é cacheado. Então, automaticamente, essa primeira consulta, a primeira vez que ela é feita, ela já vai estar na memória. O Lucene compacta isso de uma forma bem eficiente para otimizar o consumo de memória e vai estar sempre disponível para próximas consultas. Já do outro lado, a gente tem uma parte que se chama de carry, que tem essa separação. As carries, normalmente, elas levam em conta alguns pesos específicos. Então, aqui, a gente vê que a gente tem um boost nos resultados dessa parte da carry. Então, quando os resultados são retornados, eles são ordenados de acordo com o score. E esse score leva em conta esse tipo de coisa, como um boost de 5 vezes que foi adicionado nesse termo. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande para você criar regras bem específicas para o seu negócio. Então, quando uma consulta vai ser feita no cluster, o usuário ou a aplicação vai enviar isso para o cluster. Uma das máquinas do cluster vai ser responsável por gerenciar essa consulta. Então, ele vai fazer o roteamento, que é encontrar os índices para qual aquela consulta tem que ser direcionada. A partir dos índices, vai encontrar os shards que vão processar essa consulta e ele vai enviar essa consulta para eles. Então, aqui, nesse momento, vamos supor que eu tenho 3 índices, o primeiro com 2 shards e os outros 2 com 1 cada. No Elasticsearch é muito fácil você fazer uma consulta cross-índices. Então, eu posso fazer uma consulta em um índice específico ou em um conjunto de índices, que no final das contas isso acaba virando shards. Então, a consulta é meio que processada da mesma maneira. Então, se você tem um índice com muitos shards ou vários índices com poucos shards, no final das contas vai acabar tendo a mesma eficiência na hora da consulta. Vai do jeito que você está modelando os seus dados. Então, a partir do momento que ele encontrou os shards que vão processar essa consulta, envia para eles, aí já entra o Lucene, que vai fazer o processamento dessa query, retornar para cada shard e voltar para o cara que está gerenciando essa requisição. Ele vai juntar esse resultado e mandar para quem está requisitando. Então, você pode ter shards espalhados ao longo de vários nós dentro do seu cluster, e isso balanceando todo o acesso e o processamento. Então, na Social Miner, nós utilizamos o Elasticsearch para processamento de dados de navegação, monitoramento de serviços e infraestrutura. Então, a gente tem o Logstash rodando, que fica responsável por pegar os logs das aplicações, os jobs que ficam rodando, e também joga para o nosso mesmo cluster do Elasticsearch, que com as ferramentas de visualização que a gente usa para poder monitorar essas execuções, a gente consegue ter uma visualização em tempo real de tudo que está acontecendo na plataforma, na execução de cada serviço. E além da visão para a equipe de negócios, que através do Kibana,
A nossa equipe de negócio consegue, sem depender da tecnologia, extrair informação de uma maneira fácil, criar visualizações, dando assim um poder muito maior para a equipe de negócio, que ela consegue ser muito mais autônoma para obter a informação que ela precisa para direcionar o negócio. O que e como nós processamos no Elasticsearch hoje? 6 milhões de usuários, aproximadamente, 60 milhões de logs nos últimos 2 meses e 7 milhões de páginas processadas, para extrair informações de metadados, esse tipo de coisa. O nosso cluster tem 3 máquinas, com 32 GB de RAM cada e 4 CPUs cada. Dificuldades. A configuração padrão versus levar isso para a produção. Como eu falei, o Elasticsearch ele é bem fácil de usar. Então, ele já vem com uma configuração default ali, que é bem simples para você já ter alguma coisa up and running ali. Mas levar isso para a produção já traz algumas barreiras. Então, você tem que estar sempre pensando qual que é a melhor configuração para poder atender o seu fluxo de dados que estão sendo indexados, o seu fluxo de consulta. Isso vai depender muito da aplicação que você está desenvolvendo. Alterações no esquema. Apesar dele ser, teoricamente, schemaless, ou seja, caso chegue algum documento para ser indexado com algum campo que não é conhecido, ele automaticamente vai tentar inferir qual é o tipo daquele campo para deixar ele disponível para consulta. Só que, uma vez que ele inferiu, não é trivial você estar alterando essas modelagens. Então, isso acaba fazendo você ter que reindexar seu índice inteiro para poder fazer uma pequena alteração. Então, isso é uma coisa que a gente acabou passando um pouco de problema no começo. Outra coisa, quanto de hardware para levar para a produção isso? Não tem uma métrica simples, isso daí é simplesmente baseado em testes. Você vai ter que montar sua estrutura, fazer testes de carga para chegar num valor que seja adequado para a sua necessidade. E como dividir os shards? Como o shard ele é a unidade básica para o balanceamento ali, pensar em quantos shards você vai colocar ou em quantos índices você vai dividir é uma coisa bem importante, você tem que estar sabendo meio straight ahead, porque depois redividir esses shards vai ser um problema, é uma tarefa bem custosa e vai acabar causando a disponibilidade do seu cluster. Então, um shard muito pequeno vai causar lentidão nas buscas e um shard muito grande também vai causar lentidão na busca. E ter sempre em mente, na hora que você for modelar seus dados, dados quentes e frios. Dados quentes é que você precisa acessar ele de uma maneira mais rápida, então é o dado que acabou de chegar, é um dado que está sempre alguém consultando. E dados frios é aquele dado que você não acessa com tanta frequência, você pode pensar em consolidar ele, quando você precisar de um relatório mais completo, você vai buscar em um outro lugar, porque esses dados não fazem sentido para o seu negócio instantaneamente. E pensar numa estratégia entre múltiplos índices e múltiplos shards. Se você precisa sempre estar deletando algum documento, alguma coisa desse tipo, às vezes você manter tudo no mesmo índice não vale a pena, porque você acaba tendo que estar sempre fazendo delete. Isso vai causar um reprocessamento dos índices para refazer o merge dos objetos para isso estar disponível. Então, se você tem que estar sempre expurgando os dados, às vezes é melhor você manter um índice por data, por dia, por semana, não sei. Porque você excluir um índice é infinitamente mais barato do que você excluir um documento que está dentro do índice. Então, pensar nessas estratégias também. Bom, no deploy, o que pensar? Na dúvida entre CPU e memória, escolha memória. Porque, para o que o Elasticsearch faz, a memória é muito mais importante do que CPU. Se ele tem os índices na memória, tá beleza. É isso que ele precisa para rodar na velocidade aí que a gente vê. Quando você for deployar na máquina, sempre deixe metade da memória para a aplicação e metade para o sistema operacional. O Elasticsearch ele é desenvolvido em Java, então você consegue, na hora que você vai startar o serviço, e definir quanto de memória aquele serviço vai utilizar. Então, quando você for fazer isso, defina sempre metade para o sistema, metade para a máquina. Porque se deixando essa memória livre para o sistema operacional, o próprio sistema operacional vai se encarregar de fazer cache de acesso a disco, para poder otimizar o acesso à informação que está salvo em disco e não está na memória ainda. Sempre tem uma réplica de cada shard.
Por quê? Falhas de cluster em qualquer aplicação é relativamente normal. Se você tem apenas uma cópia de cada shard, caso ocorra uma falha no nó que contém aquele shard, essa porção de dados vai ser perdida. Então, se você mantém uma réplica, automaticamente, se uma máquina cair, o próprio Elasticsearch vai ser responsável por recriar uma nova cópia desse shard e distribuir em alguns dos nós que estão disponíveis na rede. E, por último, proteger seu endpoint. Por quê? O Elasticsearch não tem autenticação, então deixar um endpoint com essa quantidade de informações aberto para a internet, com certeza vai dar merda. Então, tenha sempre isso em mente. E, por último, são os exemplos, como a gente usa o Grafana para fazer monitoramento de infraestrutura. Esses são alguns dos dashboards que a gente usa para acompanhar a execução de jobs, basicamente. Um pouco da visão que a gente pode dar para o negócio através do Kibana. Então, com o Kibana, os dados, tanto no Elasticsearch, é muito trivial de criar alguma visualização e tirar alguma informação desses dados que já estão lá. E alguns cases de quem usa. Netflix, GitHub, toda a parte de busca de código, estatísticas de código no GitHub é feita com Elasticsearch. O eBay, o CERN, que é responsável por administrar o grande colisor de partículas, eles usam para monitorar a execução do próprio colisor e monitorar a infra deles inteira, eles utilizam o Elasticsearch. Activision, para perfil social de jogadores, e a Wikimedia, quando você faz uma pesquisa na Wikipedia, com certeza vai passar pelo Elasticsearch. Conclusão. Memória sempre importa, pense sempre nos shards e sempre tenha uma réplica. E é isso. Muito obrigado. Eu tenho que pegar essa computadora.